Estamos de volta com o Família Projeto de Deus. Hoje o nosso programa está animadíssimo com dois feras no que se trata da questão da dimensão psicológica e biofisiológica das crianças. Estamos aqui com o Dr. Martins e com o Ivan Capelato, que fala com a gente pelo Skype. Mas eu gostaria já de ir para as perguntas, porque as perguntas não param de chegar. Eu vou começar pela pergunta da apresentadora Rita Maria. Até ela veio participar com a gente. É uma fã do Dr. Martins, que eu sei que ele já foi convidado várias vezes por ela para as entrevistas. A Rita pergunta assim: quero perguntar sobre a luz azul. Olha só. Olha que coincidência. Sei que é indicado um determinado tempo de exposição à luz azul, no caso das crianças, até 2 horas. Porém, nesse tempo de pandemia, as crianças ficam expostas à luz de telas por muito mais tempo durante as aulas. E quando buscam o lazer, acabam recorrendo também às telas, como TV, videogame e celular. Quais são os prejuízos a longo prazo dessa exposição excessiva à luz azul para a saúde das crianças? Olha, nós gravamos uma grande reunião, uma live que eu fiz junto com a doutora Cibele Passos, que é uma psicóloga chilena, com a qual eu tenho um livro em espanhol chamado Criando Reflexiones Irreverentes de la Maternidad. E nós lançamos no Chile, vai ser traduzido para o português agora, está sendo traduzido. E a Cibele trabalha muito com telas, e ela é bem radical. Você falou 2 horas, e a Rita Maria sugere as 2 horas, que é o que se fala no Brasil. Mas a recomendação internacional, abaixo de 2 anos, é 0 horas. Olha. Quer dizer, a Academia Americana de Pediatria, a Academia Brasileira de Pediatria, ela fala o seguinte: evitar ao máximo. A luz azul, realmente, ela modifica muito a questão hormonológica da criança, particularmente cerebral, principalmente a questão da melatonina. E em crianças maiores, até 6 anos de idade, você pode ir a 2 ou algumas pessoas aceitam 4 horas. Agora, existem alguns trabalhos mais radicais da Academia Americana de Pediatria que fala que o estresse tóxico precoce infantil, que é uma lesão que acontece a nível cerebral, em que alguns hormônios são destruidores de sinapses neurológicas, né? Eu escrevi bastante sobre isso já, o Ivan inclusive sabe disso, a gente já falou junto sobre isso. O estresse tóxico pode aparecer em crianças que são submetidas à luz azul. E na pandemia, é isso que a Rita falou, as pessoas ficam sem saber o que fazer com os filhos, então acabam usando o celular, usando os tablets e tal. Qualquer emissão de luz azul é prejudicial. Interessante que ela é menos do que a da televisão. A televisão emite menos luz azul do que o celular. E as telas piores para as crianças são as chamadas touch tells, quer dizer, aquela que você cutuca porque a luz azul é grande ali. Essas ocasionam alterações cerebrais de produção de um hormônio que é o cortisol, e ao mesmo tempo a criança se estressa pela situação e começa a produzir adrenalina. São 2 hormônios que a nível cerebral atuam ao nível de lesões de sinapses, levando a comportamentos, às vezes, a longo prazo, e alterações, inclusive, nesse trabalho que a gente fez aí, a Cibele mostra isso, algumas condutas de dificuldades escolares, desenvolvimento infantil, problemas de agressividade associadas ao uso de telas. Eu sei que o tempo é restrito e a gente fica falando muito, mas eu fico impressionado como, às vezes, na própria clínica, e todo mundo sabe disso, chega uma mãe com uma criança e com o pai, e de repente elas ligam o celular e ficam mostrando para o bebê enquanto fala comigo. Aí eu falo, mas minha filha, o que você está fazendo? Ah, não, doutor, porque senão eu não consigo falar com você. Lá em casa eu tenho que botar sempre a galinha pintadinha para ela comer e tal. Nossa. Essas coisas são ruins, elas fazem mal, elas dão alterações hormonais, principalmente para o nível de cortisol cerebral, adrenalina de suprarrenal e melatonina cerebral também, na pineal. É muito bom, né, ele colocar, porque muita gente não sabe, né, Rê? Exato, eu ia ressaltar esse ponto. Abaixo de 2 anos, 0 luz azul. As pessoas estão usando o celular como babá eletrônico. Olha só. Então esse é um problema gravíssimo. Quer dizer, na verdade, falta tempo para cuidar, etc. Então você bota lá o celular para a criança ficar olhando. É a que eu chamo de babá eletrônica, eu não concordo. Mas a século XXI tem a solução para isso. É só dar para o seu filho, para o sobrinho, para o netinho, a revista Brasil Cristão Criança. É isso então mesmo. chega Não de tem celular. luz
lá, azul. não tem luz azul, vai ter um monte de joguinhos, ó, vocês estão vendo aí na tela. Tem joguinhos para fazer, tem história para contar, tem até receita para alegrar a criançada na cozinha com a mãe. Esse vídeo que eu me referi, essa live que nós fizemos com a Cibele e comigo, ele está no nosso canal do YouTube. O meu canal chama-se Família, Amor e Cuidado. Nesse canal você entra lá e tem todos esses vídeos, inclusive tem esse vídeo só de tela. A Rita pode dar uma olhadinha que ela vai ver tudo que eu falei, muito melhor, muito mais ampliado, durante 1 hora, todos os dados a respeito da utilização de telas e de luz azul. O nome é muito sugestivo, Família, Amor e Cuidado. Foi escolhido com cuidado. Eu imagino. E aliás, esse nome foi me ajudado e foi dado pela Célia Vitor, minha querida amiga. Ela escolheu esse nome para o nosso canal. Bacana. Ela é minha parceira no canal. Nós vamos agora para algumas participações, perguntas que as pessoas, o povo fala e quer saber. Então a gente vai colocar aqui para os nossos convidados. Olha, tem uma filha de 8 anos que está em casa com acesso remoto à escola, tudo. O grande problema é a hora que ela sai na rua, porque eles ficam numa ansiedade tão grande. Eu quero saber o que a gente pode fazer para que melhore essa ansiedade das crianças, porque eles estão se sentindo muito presos em casa e qualquer motivo para sair na rua é uma festa. Eles querem tocar tudo, querem mexer em tudo. Como é que a gente faz para melhorar isso com as crianças? Bacana, Alessandra. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E eu queria perguntar para o doutor Ivan. Doutor Ivan, essa pergunta, como que essa mãe, essa criança está ansiosa, quer sair logo para a rua, Como que a gente pode controlar essa ansiedade? Bom, é muito difícil isso, porque vamos lembrar que está todo mundo ansioso, Mas vamos entender um pouquinho a ansiedade da criança. Ela está sem os amiguinhos, está sem a tia querida, está sendo invadida em casa pela escola e ela não pode tocar, não pode... Então ela quer sair, ela quer ir brincar no condomínio, se ela mora, ou lá no lugar rural que ela vive. Então é muito importante que os pais coloquem um limite para ela, dizendo que ela não vai sair, que não pode sair. Tentem explicar um pouquinho, se for uma criança com mais de 2 anos e meio, o porquê que ela não está indo na escola. Vamos ensinar a desenhar esse bichinho maluco, vamos em casa aí tentar fazer com que ela compreenda que a gente está sob um sequestro aí. Mas é importante que os pais façam o uso dos limites, O que é um limite? O limite é: você não vai sair porque a mamãe não quer que você saia, mas você pode chorar, pode ficar com raiva, pode se jogar no chão, mas não vai sair. Esta ansiedade, lembre-se, ela é normal, está normal mais do que nunca agora, mas nada como um pai ou uma mãe que possa brincar, fazer joguinhos, inventar brincadeiras em casa, para que a criança possa se sentir um pouquinho aí de igual para igual com alguém, porque lembra, ela perdeu o mundo dela, a ambiência dela, a escola no online não existe. A escola é o recreio, a escola é a sala de aula, a escola é levar uma bronca, a escola é ver um amiguinho com uma caneta nova. Então é preciso que os pais deem esse limite, mas tentem complementar essa ausência de vida social da criança em casa. Então, como vocês estavam falando agora, vamos inventar brincadeira, vamos ler coisas, vamos contar histórias, vamos fazer com que a vida se torne mais suportável dentro de casa. Bacana, muito obrigada. A gente vai passar mais um VT das pessoas que estão na rua e nos perguntam também. E acho que teve um probleminha. Vai voltar. Eu vejo, nessas situações que está, eu vejo que as crianças ficam muito dentro de casa, daí querem brincar com tudo, querem mexer em tudo,
muitas vezes fica nervosinho, porque eles querem ficar junto com os amiguinhos deles, querem ir para a escola, querem fazer, conversar, brincar com os amigos da escola, né? E não está tendo como. Então, eu gostaria de saber como que a gente lida com esse problema. Obrigada, viu, Isa, da sua pergunta. E eu queria passar para o doutor Martins, né? O senhor entendeu, assim, essa ansiedade, a criança quer mexer em tudo, como ela está colocando aí, e é próprio da criança, né? Então, como os pais podem resolver esse problema? O problema aí eu costumo dizer que não é tanto da criança, é dos pais. Os pais, né? Eles ficam desesperados, porque eles não conseguem botar limite, porque a criança está normal. Isso é uma criança normal, né? Que faz, brinca e tal. E os pais têm medo que eles se contaminem, que têm medo que aconteça alguma coisa. Eles têm razão. Mas aí, como lidar com isso? Primeiro, os pais têm que entender que o momento é difícil, que eles estão recuperando. Como já foi dito aqui, muito interessante, as famílias ficaram mais unidas, as crianças ficaram mais contentes de estar com os pais. Mas muitos pais estão cansados, né? Eles não estão aguentando mais a pressão, porque eles têm que trabalhar, eles têm que fazer home office, eles têm que sair, e as crianças exigem essa atenção. Então, a única coisa que eu recomendo é o seguinte: faça um planejamento de o que é que você pode fazer com o seu filho. Se você sair com o seu filho de casa, saia para lugar onde não tenha muita gente, de preferência numa praça bem aberta, num verde bem legal, sem aglomeração. Por favor, não leve em shopping, não leve em supermercado, não leve em lugar de aglomeração. Tente andar em lugares de pouca aglomeração e, obviamente, leve álcool e gel. E se ele tocar em alguma coisa que você suspeita, você faz a higiene. Dá para garantir 100% que não vai se contaminar? Não dá, porque infelizmente a gente sempre tem uma coisa que a gente não sabe bem por que alguém adoeceu em algum lugar que ela tocou. Mas tem que ter, primeiro, planejamento, segundo, paciência e, terceiro lugar, entender que a criança não pode ser, por esse motivo, contrariada. Quer dizer, não adianta culpar a criança por essa atitude, porque essa é uma criança normal e sadia que está fazendo o que precisa. E é preciso, até certo ponto, dividir entre os familiares quem é que vai, uma hora, cuidar da criança e quem vai trabalhar. Eu sempre falo para os pais que me fazem as perguntas em casa, eu digo, olha, é assim, faz um planejamento. Pai e mãe estão trancados em casa, então uma hora o pai trabalha no home office e a mãe está cuidando das crianças. Aí depois a mãe vai trabalhar, então o pai larga tudo e vai cuidar das crianças. Não pode deixar as crianças sozinhas, porque os acidentes acontecem em casa, no banheiro, na cozinha e nos lugares altos. As crianças, quando não são cuidadas e pai e mãe estão trabalhando e estão ansiosas dentro de casa, se acidentam. E acidentes graves. Crianças que caem da janela, trancado. Crianças que se queimam no fogão. Crianças que pegam remédios ou pegam substâncias tóxicas do banheiro. É isso que tem que ser evitado. O resto tem que tolerar e aceitar. Só isso. É a única coisa que a gente tem que fazer. Doutor Martins, tem participação chegando pelo WhatsApp agora. Vamos ver se dá tempo da nossa diretora colocar ali. Que legal. A Elisa Ângela, lá de Olambra, ela está dizendo, boa noite, e está falando que excelente tema. Elisa Ângela, que pena que ela não mandou a foto das crianças, porque ela tem os filhos mais lindos que eu já vi, doutor Martins. Igualzinho os meus netos. Certamente são bonitos. O Toninho também participa com a gente. Ele diz assim, boa noite. Deus vos abençoe e o programa continue sendo um instrumento do Senhor para cada um de nós. Abraço. Você também é, viu, Toninho? Um instrumento do Senhor para cada um de nós. Obrigada pela participação. Chegou também uma mensagem do Davi Ramos Machado. Ele diz assim, sou de Alto Paraíso, Rondônia, que delícia. A pandemia deixou meu filho mais hiperativo. E agora? Existe isso, doutor Martins? Depende, né? Você tem que diferenciar duas coisas. A hiperatividade, entre aspas, normal e o déficit de atenção com hiperatividade, que é uma doença. Então, aí são coisas diferentes. As pessoas classificam crianças mais agitadas como hiperativas. Não necessariamente. Elas podem estar numa fase em que elas precisam se expandir, né? Eu não gosto de que as pessoas diagnostiquem. Esse nome pegou muito. Todo mundo fala em hiperatividade. Verdade. E são coisas diferentes, né? Tem crianças que têm uma doença grave, que precisa ser tratada com psicólogo, com acompanhamento pediátrico. E tem crianças que normalmente são mais ativas. Isso faz parte. Então, o que a gente precisa é realmente reconstruir a velha e eterna maneira maravilhosa de ser mãe e ser pai, que a gente tinha esquecido.
Né? Quer dizer, a pandemia fez a gente voltar a ser mãe, ser pai, e ser avô, e ser avó, e ficar com os filhos, e cuidar, e passear com eles, e brincar, e sair andando de mão dada, e mostrar um livro, e mostrar um desenho, mostrar uma flor. Não precisa ficar ligando o celular, ligando não sei o quê, entendeu? Então, essa coisa nós estamos reaprendendo, né? Nós estamos começando realmente a pensar que a família é fundamental, né? Lá no Família, no nosso Família, Amor e Cuidados do nosso canal, a gente fala muito isso, quer dizer, as pessoas esqueceram o tempo em que era bom ficar em casa. Que era bom ficar em casa e ficar com os filhos e ter paciência e cuidado com eles. Não tem jeito. Porque o tempo deles é esse. Que bonito. Tá Pois certo. a pandemia, de certa forma, né, doutor Martins, como o senhor está dizendo, está trazendo essas outras visões. Ou seja, como que é voltar a ser pai e mãe sem terceirizar para a escola ou sem terceirizar para as tecnologias. Essa expressão é de um livro meu, A Criança Terceirizada. Então, É verdade. E a Hoje gente- uma cliente no meu consultório me disse o seguinte: doutor, eu não queria que acabasse a pandemia. Eu nunca fiquei, eu e meu marido, tanto com meu filho. Ele está cuidando do meu filho junto comigo. Ela falou isso Ai, hoje que para mim. Veja delícia. só Então, que são várias repercussão. experiências, né? Eu vou aproveitar e chamar o doutor Ivan para uma última pergunta Claro. de vocês dois. Ele vai responder Tá e depois bom. eu peço Um também, prazer. por gentileza, a sua visão, que é o seguinte. Doutor Ivan, nós temos recebido várias perguntas aqui, uma que inclusive acabou de chegar, sobre o seguinte tema: volta às aulas. Os pais estão preocupados com esse tema. Afinal de contas, qual é a sua opinião e qual é a sua visão diante da sua experiência no consultório com os pais e crianças? O senhor acha que as crianças, havendo a abertura das escolas, é seguro ou é saudável, não só, né, fisiologicamente, mas emocionalmente, deixar as crianças, liberarem as crianças para irem à escola? Ivan sabe o que eu Bom, penso. a ambiência, né? A escola na escola, casa na casa, trabalho no trabalho, a ambiência é fundamental para a nossa saúde mental. Então, é muito saudável que as crianças voltem às aulas, mas eu não sei se é seguro. Então, a volta às aulas vai ter que ser pensada de uma maneira muito rígida, porque nós acabamos de ver aí, há 2 semanas atrás, esse movimento de aglomeração em praias, bares e tudo mais, e a gente não sabe se a gente vai ter uma segunda onda aí, um outro pico do corona. Então, assim, eu acho que a volta às aulas vai ser muito boa, vai ser saudável para todo mundo, para os professores, para as crianças, mas a gente vai ter que pensar em segurança. Então, acho que tem que estudar isso com muita calma, com muita tranquilidade, porque a gente não pode fazer um professor correr o risco ou as crianças voltarem para casa com alguma contaminação, como o Dr. Martins falou, e serem transmissores aí para uma avó, para uma mãe. Mas, assim, o que está sendo anômalo é a escola entrar em casa. Eu não conheço nenhuma criança, nenhum adolescente que está feliz ou que esteja aprendendo com isso. Por mais que as escolas se esforcem, é muito difícil, através de uma tela, brincar, fazer lição, fazer prova. Por isso, a volta às aulas é fundamental. Mas nós temos que respeitar aí a medida sanitária para ver se a gente consegue equilibrar isso. Muito obrigado, doutor Ivan, pelas suas palavras e pela sua ponderação. Peço desculpas já por ter colocado o senhor realmente numa saia justa, né? Fazendo uma pergunta desse tipo, mas realmente todos nós estamos preocupados, mas a sua ponderação foi excelente. Realmente temos que medir essas questões. Agradeço imensamente a sua participação no nosso programa de hoje, doutor Ivan. Foi uma alegria recebê-lo aqui no Família Projeto de Deus. Espero poder contar com a sua presença, todos nós, né, da equipe. Sim. Esperamos contar com a sua presença, não só virtualmente pelo Skype, mas quem sabe, assim que possível, presencialmente também. Presencialmente. Sim, Nós vamos tomara ter que isso aconteça. Muito obrigada. A gente vai fazer um sorteio deste livro e desta máscara. Então, vamos ver quem ganhou. Só uma pessoa vai ganhar os 2, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Tá bom. Olha, o Belloni Lago Mazoneto.
Ele é de Nova Maringá, Mato Grosso. O senhor que ganhou o sorteio, vou deixar aqui para ninguém perder seu papel. Muito obrigada pela sua participação. Nós temos um minutinho, doutor Martins. Queria só que o senhor fechasse para a gente, que a gente já vai encerrar. Eu vou brincar com vocês. Eu e o Ivan, em alguns lugares, a gente foi dar aula e eles cometeram o equívoco de convidar nós dois. E então, num colégio, uma vez, nós estávamos juntos e tinha que terminar às 10, mas já 15 para 1, a diretora falou, por favor, vocês dois não param de falar. Amado. Então, botar o Zé Martins e o Ivan é complicado. Bom, eu acho que o Ivan resumiu muito bem a posição. Eu tenho a seguinte visão. Mandar as crianças para a escola na situação atual é muito perigoso. Nós não temos certeza do que vai acontecer. Quem já tentou fazer isso teve que voltar atrás, às vezes, em alguns países. A questão é, qual é o indicador para a gente achar que é menos arriscado mandar as crianças? É o número de mortes caindo e o número de pessoas doentes caindo, que ainda não ocorreu para valer. Uma outra coisa importantíssima é que... Acabou. Infelizmente, olha, eu sinto muito, mas é ruim assim, porque a gente não consegue porque eu queria muito, nós queríamos muito que o senhor continuasse aqui conosco, o nosso papo, mas infelizmente nós temos que encerrar. E a gente quer agradecer muito a sua presença, a presença de vocês, de todos que colaboraram com a gente. Muito obrigada, até a próxima.